Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o mito da esfinge, dando continuidade ao encontro anterior. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar então? Vamos falar da esfinge, Paulo, por favor. Vamos voltar para os Tá origens. bom, né? Esses homens sempre são assim, né? Eles cortam a gente assim no meio. Para quem chegou agora, boa noite, sejam bem-vindos, Maria, a Renata. Boa noite. O professor Newton ia continuar falando sobre o mito de Édipo, mas ele teve um compromisso. Eu conversei com ele para dar continuidade ao tema, mas não entrando naquilo que ele ia abordar, mas sobre alguns elementos que ele já apresentou. Só o primeiro elemento daquilo que ele expôs já é o suficiente para a gente fazer aí uma reunião e com bastante reflexões. A esfinge tem muito contexto que a gente pode falar, não só a parte mitológica, mas o enigma pode ser decifrado por vários vieses, principalmente pelo viés da psicanálise. Primeiramente, então a gente vai falar só da esfinge, né, falando aqui de alguns contextos, e vamos ver como é amplo demais o assunto, por isso que o grupo de estudo é legal, porque a gente pode discutir com mais profundidade, né, esses temas e aberto também a várias reflexões. Não, eu só ia falar sobre aquela imagem que o professor pediu para a gente dar uma olhada. Isto, a imagem era para vocês refletirem mesmo e fazer associação com a própria psicanálise. Eu assisti hoje a aula passada, que eu não pude estar, muitas anotações, e aí, como o professor Newton vai estar na semana que vem, né, dando continuidade, eu me ative também ao que a gente, achei muito legal a aula, foi show de bola, mas eu me ative à imagem que o professor pediu para a gente ver, que é o Decifra-me ou Devora-te, né? Uhum. E o professor começou a falar de enigma agora. Eu fiz aqui as minhas anotações, né? Que enigma seria o medo, a falta de consciência de nós mesmos, né? E o decifrar é essa necessidade de compreender a nós mesmos. Então eu puxei isso para análise. Então a metáfora seria o desafio do autoconhecimento, né? Vamos dizer assim, na psicanálise, né? A busca por sentido na vida. Então decifra-me ou devora-te, né? Devorar é a vida. Exato. Na aula passada vocês falaram sobre Urano, se eu não me engano, esse é o nome dele, né? Urano. E ele era... Géa era a terra e Urano era... quem devora também, né? Então eu achei muito interessante se devorar a vida, né? A vida devora a gente. Os sonhos devoram a gente. Então eu achei isso... Eu quis fazer esse link com o da semana passada. O próprio enigma, ele já é um convite, vocês vão perceber que, associando com a psicanálise, ele já é um convite, a própria Nelita começou assim, tirar a gente da zona de conforto. Por isso que eu falei para vocês, associem com a psicanálise, para vocês verem como tem coisas interessantes que dá para extrair dessa imagem. Primeira coisa, sair da zona de conforto. Deciframento já é uma provocação nesse sentido. Carla? A Nelita começou a falar da questão do decifra-me, né? E aí eu estava lembrando aqui que a imagem e a questão do decifra-me ou devora-me, também a gente podia associar com aquela frase de Jung, né? Que diz que enquanto não tornar consciente o inconsciente, ele vai conduzir a tua vida e você chamará de destino. Então, enquanto você não decifrar, você vai ser devorado. Exatamente. O autoconhecimento. E vocês vão perceber, essas associações são interessantes porque tudo aquilo que a gente evita, tudo aquilo que a gente não enfrenta e faz parte de nós mesmos, esse é o símbolo, o arquétipo, inclusive, é o que a Carla falou. As pessoas que não se conhecem vão dizer que é obra do destino. É possível associar isso com a própria imagem da esfinge, porque aquilo que não é decifrado internamente vai permanecer lá no inconsciente. Só que vocês vão ver que, pelo conceito básico que a gente conhece da repetição, isso retorna. A pessoa erra, a pessoa comete os mesmos erros, porque aqui existe o conceito da pulsão e da repetição, porque está sempre retornando ao ponto de origem, aquela questão que foi reprimida e retorna em forma de sofrimento. Então, esse decifra-me que vocês estão apontando desde agora, nada mais é do que um convite para autoconhecimento. No contexto do Jung, esse convite é aquele processo de individuação, é o autoconhecimento, é conhecer a sua sombra,
é se integrar com a sombra, é entender a sua persona, o ânimo e ânima, o self. Então esse é o decifra-me, é esse convite que é feito. A Esfinge nos remete a essa conclusão. Por que o devora, né? É justamente para entender que existe aqui um inconsciente que não para de trabalhar. Se você não parar e não escutar a verdade, ele realmente vai te devorar. Quem não se conhece vai dizer que é obra do destino. Acho que essa frase poderia ser reformulada. Decifra-me para eu parar de te devorar. Porque o que a psicanálise faz, ou o que o terapeuta faz, é ajudar a decifrar, né? Ou seja, pode ser que, né, às vezes a gente decifra, como você falou. Misturei aqui um pouco, gente, do que o professor falou na última aula, na aula regular, de, às vezes, conter, né, essa vontade de aquilo que está muito claro no paciente, né? Para a gente é muito claro, ou seja, para a gente já está decifrado, né? Mas, assim, entregar isso já decifrado não é o intuito, ou seja, ajudar que essa pessoa decifre sozinha para que isso pare de devorar, né? Porque, às vezes, esse devoro, eu acho interessante porque no Édipo é uma coisa, devora mesmo, pai, não soube decifrar o enigma, acabou, né? É muito emblemático porque na vida seria bom, né, se fosse assim, né? Exato. Enquanto está ali cifrado, né? Enquanto está ali sem entender, eu nem sei que aquilo existe, eu não entendo, aquilo vai me devorando aos poucos, né? Então, no momento em que a análise vai ajudando a decifrar, é um processo, né, de... Nossa, nem dá, né? Porque já tem o prefixo de, né, de devorar, né? Desdevorar, né? Que começa, sei lá, a interromper esse processo de devoramento aí que vem aos poucos, né? Te corroendo, te comendo, te incomodando, e você não sabe. Então, o que nós temos que entender é que o paciente, o sujeito de forma geral, aquela pessoa que sofre é porque, na verdade, está tentando fugir desta pergunta. O que é tentar fugir? Não consegue enfrentar a sua própria realidade, os seus traumas, as suas situações que foram vivenciadas, e por isso que sofre, por isso que tem um conflito. Aí é o contexto mesmo que vocês estão abordando, que é o devora, né? A própria pessoa se consome com aquilo que está carregando, ok? E na análise, já que vocês começaram desta forma, justamente nesse contexto. O analista vai dizer assim: eu estou pronto para te escutar, então me mostre aquilo que eu não sei. E isso também pode servir para o paciente, né? Eu estou pronto para me escutar, mas tem coisas que eu não sei sobre mim, então eu preciso que você me decifre. Olha que interessante, né? Como dá para ampliar aí toda essa percepção, ok? No caso do Jung, que a Carla gosta bastante, a Nelita gosta, a sombra está associado ao contexto da sombra. Professor, eu aprendi uma palavra aqui nos desbravadores e que tem mexido bastante comigo. É o sustentar. Sustentação. Não só o analista sustentar ali, né? O silêncio, a escuta ativa, mas é a gente também sustentar isso. Então, brincando um pouco com o decifra-me, eu te devoro, é exatamente isso, né? O não devorar, eu estava ouvindo muito o que o Marcelo falou, que vai nos devorando aos poucos, né? Vai comendo assim aos poucos, e aí você para de ser beliscado. Eu acho que seria a sustentação, né? Quando você para de ser beliscado, de ser devorado, quando você consegue, né, você sustentar, porque a gente faz terapia, são muitas coisas, né? Não há cura, não há, né, como a gente costuma dizer, não há cura, não há alta. Então vai ter sempre mais alguma coisa, e a gente sustentar todos aqueles pauzinhos que a gente já conseguiu colocar em pé e para colocar nos outros, né? E não ser devorado, não ser picado, diminuir tanto que a gente é beliscado. Eu acho muito interessante essa palavra, tentar. Colocar ela aí no meio. Ótimo, porque faz todo sentido também na clínica, porque olha que interessante o que a Nelita fala e como a gente consegue ampliar muitas coisas. O problema é você se sustentar naquilo que você não sabe. É pior do que aquilo que o paciente está trazendo. Por que isso é pior? No sentido de ter que se sustentar só na escuta, porque não dá para você se apressar na ânsia de querer preencher aquele vazio, e com respostas fáceis, com respostas
respostas prontas, com respostas ali automáticas. Esse é o se sustentar, é não se apressar. A questão que o próprio Marcelo questionou isso na aula de ontem, né? É não fazer a interpretação antes da hora, é no momento certo, é não oferecer soluções, é você não se ocupar no lugar da outra pessoa. Ou seja, tem que se sustentar nesse vazio, nesse silêncio, nessa escuta. Tanto é que eu coloquei aqui, é justamente isso, se sustentar o que não se sabe, que é o indivíduo incompleto, é um indivíduo que muitas vezes não tem palavras para expressar, então o vazio vem e você tem que se sustentar naquela condição de, no momento certo, você vai fazer as interpretações. É nesse sentido, é se sustentar naquilo que virá ainda, mas é no tempo do paciente, isso que foge da lógica racional. Compreendem, Maria Fernanda? Eu estava pensando aqui em quem, porque Édipo decifrou. Isso é importante. Aí eu estava pensando aqui, quem na foto seria, quem na figura, né, em toda, representaria o analista, né, o que interpreta, porque Édipo meio que interpretou para salvar a própria vida, como se ele tivesse salvado a si mesmo, a partir do momento que ele conseguiu interpretar, né? E quem ajudou Édipo a interpretar, né? Quem fez esse caminho do meio aí, essa intermediação? Mas aí, olha que interessante o que a Maria Fernanda questiona. Ele encontrou uma resposta, mas aí que eu provoco vocês, e justamente essas reflexões. Responder não é saber. Muitos respondem aos seus sintomas com várias soluções, com remédio, com outros paliativos, mas sem saber por que estão sofrendo. Esse é o convite para vocês entenderem a finalidade da análise. Vai além de uma resposta, provavelmente automática. A Nerita faz algumas associações com palavras, eu gosto muito de associar a psicanálise com mergulho, né? Então, a própria esfinge é uma criatura enigmática, né? Porque tem um corpo de leão, cabeça de mulher, asas de águia, né? Então, qual a finalidade dessa imagem também? Né? Ela é um guardião de um portal, onde encontra-se vários enigmas, e o enigma que todo mundo passa por ela faz a pergunta, aquela pergunta clássica, né? Quem é que pela manhã anda de 4 patas, meio-dia anda com 2 e à tarde com 3? Se você errar, você vai ser devorado. Apenas o Édipo consegue fazer com que a resposta seja correta, e ele diz o ser humano, né? Explicando as etapas do desenvolvimento ali da fase, desde a fase infantil até chegar na velhice. Então, isso no sentido de símbolo, é um arquétipo, né? É esse mistério da própria existência humana. E aí que entra essa questão. A existência humana é uma fronteira entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. A esfinge seria, então, o divisor de águas. Marcelo? Ele respondeu com alguma coisa que teria mais indecifrável ainda também, né? Exatamente. Eu pensei no que a Maria Fernanda falou. Ele decifrou, mas ele não se sustentou, né? Isso que é interessante. Veja que é responder, mas não realmente não seguir ali aquilo que respondeu, porque ele foi vítima do seu próprio destino, daquilo que ele não sabia. Ele foi vítima do seu próprio destino, mas também se a gente pensasse nele como sendo analista, ele decifrou talvez muito rápido, né? Exatamente. E aí, quer dizer, e aí faço o quê com essa resposta? Porque, foi isso. Então tá bom, então pode passar. Você só passou pela resposta. Você não elaborou a resposta. Acho que tá aí o papel que... Eu acho que esse mito é bem interessante para a gente pensar, porque acredito que os colegas que têm mais experiências devam saber se controlar um pouco mais, né? Quando o decifrar parece tão óbvio, né? E que você tem aquele impulso de querer falar assim, mas você não está vendo, né? Teu pai é no problema, né? Teu pai é no problema. Então, quer dizer, às vezes fica muito... Oi, ilusão, né, Lita? Oi? Oi, ilusão. Exato, entendeu? Assim, mas assim, aquilo que está muito claro, então assim, de repente pode ser uma metáfora para isso, né? Para a gente não ser esse Édipo, né? De simplesmente ir lá e dar a resposta, mas fazer, né? Sustentar a elaboração. E olha que interessante, porque associando também com a pergunta da Maria Fernanda, ele responde ao enigma, mas ele não escuta o seu desejo que o move, e ele acaba
caindo nas armadilhas do próprio destino. Olha que interessante. Ou seja, a razão fala uma coisa, a pulsão, o inconsciente leva e conduz ele para outro viés, caindo nas mãos do próprio destino que era desconhecido para ele. Isso é uma reflexão importantíssima para todos nós, porque moralmente ele não foi culpado, porque ele não sabia, mas inconscientemente ele foi responsável porque ele não escutou os sinais que foram dados para ele. Que sinais são esses? O próprio inconsciente. E a gente recebe sinais, a gente tem uma intuição e muitas vezes não dá importância devida para a nossa intuição. Comecem a fazer isso para evitar menos erros na vida. Uma coisa que tem, Marcelo, acho que eu já até falei aqui, mas uma coisa que me ajudou muito a sustentar foi entender que a pessoa não está pronta. Ela não está pronta para a travessia, como está escrito aqui. E aí vem o que eu vou arrematando. Eu gosto muito de fazer esse arremate também. Que o professor acabou de falar sobre Édipo, que ele, e você disse também que ele caiu na falácia lá, que é realmente isso. Ele não estava pronto. Ele deu a resposta de bate-pronto, mas ele não estava pronto para viver o que ele precisava viver. Aquilo ele não sabia. E a mesma coisa da pessoa. Então, quando a pessoa, você tem vontade de matar, você fala, não acredito que esta pessoa está fazendo tudo isso de novo. Você fala, como ela não consegue ver? Não está pronta. Eu na hora que eu estou aqui, me segurando na cadeira, querendo bater na pessoa, na hora vem, ela não está pronta. Exatamente. Ela não vai conseguir lidar com isso. Você percebe como é tão difícil para nós, analistas, se sustentar nessa escuta e não poder falar nada, sendo óbvio muitas vezes? Esse é o trabalho difícil. Entra a empatia, entra algo que o professor Newton sempre falou, o sofrimento, a pessoa está em sofrimento. Eu vejo muito isso. Entra a empatia, entra o sofrimento, entra entender que ainda não está maduro. A gente tem que ter um olhar muito empático que a maioria das pessoas não tem. O ser humano não tem. O analista tem. Eu vou fazendo alguns apontamentos diante daquilo que vocês estão trazendo, que é muito importante. Vocês percebem como tem muita coisa para falar, só de uma coisa que o professor Newton apresentou, foi só a imagem. Olha quanta coisa de reflexões a gente pode fazer sobre isso. O que o Marcelo falou antes da Nelita, eu pensando que o analista talvez não tenha uma posição fixa, mas ele pode estar ali aonde é o espaço da travessia, ou seja, o analista tem que estar ali para que aquilo que a Nelita falou agora, quando o indivíduo estiver pronto para essa travessia, a gente começa então a confrontar ele sem atalhos, né, sem respostas prontas, ajudar o paciente na sua travessia. Talvez o analista ocupe essa posição nesse momento, mas também ele pode ocupar a posição da esfinge, porque ele que sustenta o enigma, porque não vai dar respostas prontas, né? Exige uma simbolização, isso que é interessante também, né? Então o analista jamais vai dar respostas prontas, porque ele precisa se sustentar nesse enigma, ou seja, convocar o sujeito a escutar aquilo que está desejando. Esse é o contexto, não é eliminar o sintoma, mas é se sustentar no desejo dele, mas isso exige simbolização. Quando a Nelita fala, o paciente tem vezes que não está pronto, é porque ele ainda não conseguiu simbolizar o seu desejo, ok? Carla, Marcelo? Eu estava olhando aqui a imagem que ele estava falando dessa questão, acho que o Édipo respondeu, né? Ainda assim respondeu, o Marcelo falou que ele respondeu, mas ele não se sustentou nisso. Quem perguntou ao Édipo, né, não foi um outro humano, não foi um outro homem, foi uma esfinge, que é uma completude de um animal e de um homem, né? E se a gente for olhar para o simbolismo dela, que é a força e a sabedoria, ele tinha que responder em todos os níveis. A resposta dele tinha que ser para todos os níveis. E não era uma resposta só para o humano, que era em um nível, ou só para um animal, que era em um nível. Mas ela tinha que ser uma resposta completa, que abarcasse mais níveis também. Então, isso seria a própria existência. Olha como faz refletir muitas coisas, né? Marcelo, Maria Fernanda? Sim, eu estava pensando, por exemplo, que o que foi dito em determinado momento no curso desse processo, né, que a gente vive, né, a terapia com o paciente, né? E aí isso que a Nelita falou, por exemplo, acho que tem mais uma coisa também, que é você ser humilde, né? Acho que um dos papéis mais importantes, talvez, para mim, vejo isso, terapeuta, eu tenho que ter essa
humildade, para evitar a prepotência. Porque quando eu tenho vontade de dar um tapa ali no paciente, você não está vendo isso, eu não posso, né, me colocar, porque a gente não está no mesmo nível, né? Talvez aquilo que me parece tão claro nele, que ele deveria perceber, ele não percebe, só é claro porque talvez eu já tenha passado por isso, eu já tenha resolvido esse enigma, né? Então, quer dizer, essa tendência, né, à prepotência que a gente também vai ter que controlar. Então, assim, eu fiquei pensando nessa história aí da travessia, se o terapeuta é a balsa, se o terapeuta é o barqueiro, ou se o terapeuta é só aquele que desata ali a âncora da balsa e fala, ó, agora vai. Agora vai, você vai ter que remar. E aí, eu tô aqui, você parar ali, me fala, o que você tá vendo? Tô vendo isso, tô vendo aquilo. Será que você... Não, eu tô achando que é pra direita, então vamos tentar ir pra direita. Você acha que tá... Entendeu? Não sei, tô tentando fazer me colocando aqui adicionando isso que a Nenita falou, sabe? Essa coisa, talvez, da gente querer, por exemplo, ter que se controlar para não dar resposta, pode ser uma coisa para a gente resolver a gente mesmo, né? Essa prepotência nossa de achar que a gente... isso já sei, né? Pô, você está perdendo tempo com isso? Por quê? Mas a gente não sabe, né, o que leva essa pessoa a estar sendo devorada por aquilo ali, que para nós parece tão fácil, parece ser uma cobrinha inofensiva e que é fácil matar. É, isso aí. E isso que é interessante, a figura da esfinge, né, por ser enigmática, ela também permeia aqui, decifra-me ou eu te devoro, ou seja, está permeando a pulsão de vida e pulsão de morte, porque o desejo, ele pode, se não for confrontado, ele pode paralisar. E a esfinge, é o que você falou, é como se soubesse, mas não pode ser dito, não posso expressar isso, é o próprio sujeito que tem que fazer a travessia, digamos assim, que esse destino, né, que a gente chama de destino, não é apenas a travessia, não é suficientemente apenas o saber, mas é também se suportar e se sustentar no não saber, o sujeito dividido entre aquilo que sabe e aquilo que não sabe, só que o convite é esse, né, justamente decifrar esse enigma, né, do desejo, aquilo que sustenta o desejo, aquilo que a pessoa vai em busca, que repete, e que comete falhas, que se manifesta através dos sonhos, dos atos falhos, todos os tipos de sintomas, o próprio inconsciente que está se manifestando e dizendo para a pessoa, para um pouco e volte para dentro de si, se conheça. Essa é a travessia, né? Não é para o lado de fora, é para o lado de dentro, né? Então, o decifra-me ou eu te devoro é uma exigência do próprio inconsciente estar ali te dando sinais para ser simbolizado. Tudo aquilo que faz o indivíduo sofrer. E se não for simbolizado, o que acontece? Repetição. Sintoma, dor, sofrimento. Aí a pessoa vai dizer que é obra do destino, mas não. Depende muito dela. Em cima do que a Carla apontou, do que o professor falou sobre a questão da esfinge não ser só a representação do inconsciente, né? Decifra-me, eu te devoro, como ele também poder representar outras partes, e a Carla ter falado de que Édipo não respondeu de forma completa, né? Respondeu só a parte humana e não as outras partes. Aí me veio a questão da psique, né? Que tem o id, que é a parte animal, que tem o ego, né? Tem a parte mais consciente, tem a parte mais astuta, que poderia ser assim, o pré-consciente, fazendo a barreira, para refletir melhor, para a esfinge também fazendo esse papel aí da psique em si, com as instâncias. Sim, exatamente. Tem esta representação psíquica. Existe aqui uma parte que é instintual, e representa ali o animal. Existe uma parte, eu estou olhando aqui na imagem, uma parte que é o rosto de uma mulher, com aquele olhar julgador. Que é uma coisa mais astuta, né? A inteligência, né, que representa, provavelmente seja isto, que exige uma decifração, decifrar este olhar, né, e o ego que provavelmente seja a asa ali, né, que é o viajante, é o que faz essa mediação toda, e que através da asa, assim como o barco, como o Marcelo falou, permite atravessar esse enigma. Então tem muita simbolização que pode ser aqui colocada. Por que acontece o conflito? Porque nós sabemos que o id deseja seguir adiante, deseja satisfazer a pulsão de vida ou pulsão de morte, dependendo do contexto, deseja viver, deseja obter gratificação.
portão, deseja atravessar esse portão. Existe aqui alguém que vai impor uma condição, decifra-me ou eu te devoro. Eu exijo de você, então, uma simbolização, uma moralização, elaborar isso, e tem o ego que faz essa conexão. Pode ser que ele responda pela razão, mas ele não se sustenta por conhecer a si próprio e cai na própria tragédia. Olha que interessante. A esfinge pode ser considerada também como uma guardiã, né, que convoca você a escutar o id, a escutar a sombra, mas não reconhece o superego, né? E o ego também não se sustenta porque vai pelo viés da razão e acaba repetindo os mesmos erros. Quem é o responsável por essas ações, né? Quem é que vai se responsabilizar pelo desejo, negando os impulsos? Olha o conflito, não tem resposta, né? Amanda? Então, na verdade, só me veio um pensamento assim que talvez fique mais fácil, né, de eu entender. Que nem quando as meninas falam que elas têm que se sustentar no silêncio e não dar palpite, essa coisa toda. No caso do analista ou da esfinge, eu acho que talvez a gente se colocar no lugar de coadjuvante e saber que o protagonista é quem vai fazer a história diferente, o paciente, ou quem vai decifrar o enigma, talvez ajude, porque, na verdade, eu acredito, no meu ver, como eu estou estudando, que nós somos coadjuvantes nessa história. O protagonista é o paciente, o protagonista é quem vem com uma história diferente sempre, porque a gente tem uma base, né? A esfinge tem um enigma, é uma coisa só. Quem vai mudar as histórias, quem vai trazer coisa nova, quem vai... É o nosso paciente, é quem vai decifrar. Então, talvez se a gente conseguir enxergar que ali o protagonista é o paciente, talvez seja mais fácil da gente manter esse silêncio. É isso que eu... Só foi um pensamento, não sei, de repente... Sim. Né? Para você, ainda está iniciando o curso, mas é justamente nesse contexto. Você sustenta o lugar que o paciente não pode se sustentar, ou seja, a escuta. A partir do momento que o paciente começar a se escutar, ele começa, então, a exercer esse processo de simbolização. E a palavra que vocês colocam, olha que interessante, já são quase 10 horas, 9 horas, 1 hora já conversando, e a palavra sustentar vem novamente. Se sustentar no silêncio não é invadir com interpretações. Na verdade, tem a ver com sustentar o seu próprio inconsciente, quando eu o inconsciente do analista, né? Quando eu falo isso é porque parece que é uma coisa tão difícil, mas se você vê que o central ali, a parte principal é o paciente, não tem por que você se exceder, né? Se você vê que o principal seu é ouvir seu paciente, não tem por que essa vontade naturalmente teria que sumir, né? É isso que eu penso, né? Aí é só a prática que vai te dar essa resposta. A gente não vai poder te ajudar porque é uma experiência que você vai ter que vivenciar para entender o que nós estamos conversando hoje. E o Freud mesmo já falava, o tempo é do paciente. Então nós temos que aprender a respeitar o paciente como principal autor, né, o coadjuvante, como você fala, porque... na verdade, o coadjuvante é a gente, eu acho. Ele é o protagonista, né? O protagonista, respeitar o tempo desse protagonista, o inconsciente dele, porque o tempo, ele precisa desse tempo, como a Anelita falou, ele não está preparado, porque ele precisa nomear aquilo que ele sente, mas ele não sabe o que é. Então, eu acho que a dificuldade é o inconsciente do próprio analista. Sim, também. Então, é esse o exercício que nós temos que estar sempre fazendo. Vocês vão perceber, uns são mais fáceis, outros é extremamente difícil, outros dá vontade de realmente dar um pontapé, porque vocês vão ver como é cada caso, ok? E é isso. Eu acho que o analista é uma mistura de hora coadjuvante e hora diretor. Bingo! Sabe por quê? Porque, veja só, sim, o paciente é o protagonista, mas se ele não tiver um bom diretor para ajudar ele a buscar aquela expressão da cena, ele não vai conseguir chorar, ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir. Então, eu acho que a gente é coadjuvante quando a gente escuta, e quando a gente faz as intervenções, e que a gente, se fizer uma intervenção que foi na hora certa e que ajudou ele a perceber certas coisas que ele não percebia, a gente é diretor. Então, acho que nesse teatro aí a gente tem que ficar a hora... Por isso que eu acho que talvez tenha aí, que faz sentido a escuta flutuante, porque tem horas que você deixa a escuta aqui um pouquinho, agora tem que fazer uma incisão cirúrgica aqui, né? Tá se escutando? Viu isso? Então, acho que a gente fica nessa... gente, a gente tinha que ser pago mais, né? A gente faz 2 papéis, né? Paga quando você cobrar. Mas olha, antes de passar para Maria Fernanda, olha que interessante, né? O que vocês falam vai suscitando e suscitando cada vez mais as reflexões, porque eu já fiz uma postagem sobre isso. Nós somos eternos estudantes daquilo que não se sabe, ou seja, do inconsciente. Nós temos
temos que entender, nessa condição de protagonista e coadjuvante, independente da posição, que existe um saber, mas não está com a gente, está com o paciente. Esse é um ponto. E esse saber só vai emergir quando não tiver ruído, nem de mim, nem de outras pessoas, nem de nada, nem do próprio ego. Esse ruído, a falta desse ruído é o próprio silêncio. Quando o paciente começar a se escutar, aí começa a dar sentido àquilo que ele está falando, simbolizando aquilo que ele está trazendo para a gente, ok? Então, nomear aquilo que não se sabe. Esse é o papel difícil. Melita? Quero colocar uma pimenta aí também. Tem uma parte nossa, os analistas, que não vai ser brincadeira, não é brincadeira, quando a gente entra em angústia, que você não sabe se você conseguiu ajudá-lo, ou se você está conseguindo, então você entra também numa angústia que, como diz o meu analista, é eterna. Eu várias vezes me vejo, o professor está aqui ainda a frase, escuta, investiga e interpreta. Então, às vezes, você não tem ideia se você conseguiu interpretar e passar aquela bola para o seu analisando, e ele conseguiu ali, então você não sabe, às vezes, se fez certo, se fez a intervenção correta, se deixou de fazer a intervenção, é uma angústia para a gente. E isso que é interessante, quando a Amanda coloca essa questão, mas quem é o protagonista, quem é o coadjuvante, nós temos que permitir, independente da posição, que o paciente se encontre no seu próprio discurso. O analista vai ser um porta-voz ali, o que vai conduzir esta travessia. E quando você fala de angústia, eu coloquei ali, a própria finitude do ser humano é uma angústia. E isso é estrutural. Pode ter forma diferente, pode ter intensidade diferente, mas a essência da angústia faz parte da existência humana. E esse convite da esfinge é entender esta condição humana também, que nos diz que existe algo ali dentro de nós, mas que ainda não foi simbolizado, não foi escutado, não foi elaborado. E a função nossa é justamente colocar o paciente nessa prova, enfrentar essas questões que ainda não foram elaboradas. Então, a travessia é difícil, não pensem que é fácil, não, ok? Quem gostaria de falar mais alguma coisa? Então, eu vou prosseguir um pouquinho mais, essa questão da finitude. A Nelita falou lá no comecinho, olha como a gente capta algumas coisas, na próxima encarnação eu não quero sair. A gente não tem escolha, a gente, no sentido ser humano, muitas vezes vem à vida sem ter o botão lá de decidir, se quer vir ou não quer vir. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente está em vida, a gente já está fadado e condenado a quê? A finitude, a morte. É certo, essa travessia é certa. Então, a vida humana é um ciclo, Infância, adolescência, maturidade e o declínio. É a finitude do ser humano. Entrou nessa parte de finitude aí. Então. Será que vai dar tempo de terminar esse curso? Pois vamos lá, vai que dá. Então, a questão da angústia é porque nós somos seres incompletos. Então, essa finitude, além da finitude, que é uma condição da existência humana, existe a incompletude do ser humano, pela falta, nos falta algo, pela castração, pelo desejo, e nunca vai ser satisfeito plenamente. Esse é o contexto. Acho que a Maria Fernanda perguntou para mim sobre por que eu gosto do Lacan, porque ele nos explica isso com mais propriedade, nesse sentido de que existe essa condição humana, existe essa incompletude, e a gente vai ter que se sustentar naquilo que é impossível de alcançar o nosso próprio desejo. Porque o Edson, ele não está aqui hoje, ele pediu para falar sobre o grafo do desejo, que é um esquema que o Lacan faz para explicar sobre essas nuances do próprio desejo. O problema a partir do momento que a gente encontra aquilo que a gente deseja, talvez a gente nem sabe o que vai fazer com ele. Esse é o grande contexto. Ou seja, a gente ensina o paciente e a gente mesmo a se sustentar naquilo que é impossível, muitas vezes alcançar o próprio desejo. O desconhecimento do ser humano não é assim uma exceção, é regra. A gente já nasce, já entra nesse desconhecido. O inconsciente nos governa, como se fosse soberano disso tudo. Por isso que conhece a ti mesmo, conhece a si mesmo é importante nessa travessia. Às vezes eu penso que a gente gosta mais de desejar do que ter o desejo. Esse é o movimento, essa é a grande questão. Esse é o grande fantasma. Porque a gente ouve tanto isso de
eu queria tanto isso, agora eu consegui tudo, e agora parece que nada mais tem sentido. Eu acho que a gente está, não sei se conhecer o próprio desejo é uma travessia, faltaria talvez uma palavrinha aí, uma travessia infinita. E aí Melhor que ela seja infinita, porque quando realiza, aí você se dá conta de que, não era isso. Então claro que não era isso, porque essa sensação de continuar desejando é o mote, né, do ser humano, eu acho. Mas é uma questão importante, porque é uma construção nossa, uma construção subjetiva, uma construção imaginária. Isso é importante porque ela também ajuda, de certa forma, a organizar aquilo que a gente deseja e a organizar também a nossa angústia. A gente não vai dissolver isso em nós, mas a partir do momento que a gente passa a reconhecer, a tolerar, a entender que às vezes é impossível fazer algo, a gente começa então a reescrever esse desejo, mudando para outra coisa, talvez, mas esse é o grande saber, né? Que é essa ordem que está dentro de nós mesmos, mas está bagunçado muitas vezes. É o desejo, é o gozo, são os excessos, é a castração, é a inibição, aquilo que pode, aquilo que não pode, eu tenho que me sustentar diante de tudo isso, ok? Olha quanta coisa, hein? Isto porque o slide aqui, deixa eu só passar para vocês, só um minuto. Isso porque o slide ainda tinha mais um para a gente falar, nem chegamos na metade de uma coisa que é a imagem que a gente estava falando. Percebem como tem coisa para falar, né? Imagina, é estudo para a vida toda, ok? Perguntas? Alguma questão a mais? Ficaram em silêncio de repente? Me deixaram no vácuo? É muita coisa para pensar. Hoje eu sou coadjuvante, eu estou de boa aqui. E a própria clínica... Oi? Sorry, desculpa, professor. A própria clínica é um espaço para o próprio enigma que vai acontecer, né? O paciente chega ali devorado, como está escrito ali, né? Cheio de sintomas, repetições, culpa, medo, dor, sofrimento. O enigma é o analista não dar respostas, mas sustentar a escuta desse enigma. Então, é um grande desafio mesmo. É o paciente que precisa se decifrar, na verdade, enfrentar a verdade dele. O próprio Lacan falava, a partir do momento que o paciente se deparar com a verdade, ele vira as costas e vai embora. É enfrentar o desconhecido, o recalcado, aquilo que foi excluído da consciência. É isso que a gente tem que fazer com que o próprio paciente se decifre. O enigma é o próprio ser humano. Então, de forma geral, vocês vão perceber na clínica que o paciente ele evita confrontar aquilo que realmente é a dor, o seu sintoma, o seu trauma. Só que a partir do momento que ele evita o confronto, ele é devorado por ela, porque ele repete, porque ele sente, porque ele sofre, tem conflito e todos os tipos de adjetivos negativos que vocês possam imaginar. Fica alienado, acha que não é com ele, parece que está tudo bem, mas na verdade você vê que não está. Então a travessia é difícil, ok? A travessia é o convite para conhecer a si mesmo. Então, a esfinge ela não é para ser vencida, ela é para ser um enigma que vai existir sempre em nós. Mesmo escutando, a gente só vai dar um sentido diferente para esse enigma da própria existência. Estou muito reflexivo. Então, Marcelo? Não, a Nelita. Professor ama Lacan, né? Eu ia falar que quem gosta de Lacan é apaixonado por Lacan, igual o freudiano. Eu ainda não sei o que eu sou. Eu queria ser junguiana, mas eu não posso, né? Então, tem que fazer psicologia para ser junguiana. Não necessariamente. Então eu sou junguiano. Não fala isso, Nelita. Eu quero estudar Jung. O Jung não é nem psicólogo, nem psicanalista. Ele está no meio, porque ele, enfim, seguiu um caminho diferente. Análise profunda, psicologia profunda, é outro contexto. Fica tranquilo, então. Jung é meu número. Mas eu ia falar de Lacan. Tem uma frase que eu gosto muito, que o professor falou dele, e a frase é: se você está preparado para aquilo que deseja. Eu acho essa frase muito importante, que é exatamente... E tem um lance que o pessoal, os good vibes usam, né? Que é o barato está no processo. E eu acho, eles passam pelo processo todo. Quando a gente chega lá, às vezes a gente dá de cara que não era como o Marcelo falou. Não tem o mesmo gosto, não era aquilo. Que é o que o Lacan pergunta, né? Você tem certeza?
Você está preparado para ter o que você deseja, você quer, realmente isso. E o lance, às vezes, todo o processo tal da travessia, que é aí que é o analista, seja o condutor, o coadjuvante ou o diretor, eu concordo muito com o Marcelo, que às vezes é o analista quem tem que dar o tom. Tem uma coisa um pouco também de mestre dos magos, né? Aquele que fala e não fala. Eu acho mais mestre dos magos, tá, Marcelo? Eu tô mais para mestre dos magos. E irrita, né? Também, porque Irrita, nunca dá resposta. Porque na hora que é para dar o negócio, ele some. É igual a gente, né? Ficar com cara de pêssego. Cara de esfinge também, viu? O Lacan diz que o único pecado que existe é ceder ao seu próprio desejo. É enigmática essa frase, né? É enigmático, né? Então, estava pensando na esfinge que eu ia falar aquela hora. Tem duas coisas, eu acho, aí da esfinge. Uma é o que me devora. Parou? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ok. Só a imagem que parou, né? Sim. A esfinge pode ser justamente o caminho ali do paciente. Não sabe se é mulher, não sabe se é um gato, não sabe se é um pássaro, o que é isso? Ou seja, então, né? Nosso trabalho talvez ali seja ajudar a juntar Lé com Tré para chegar a alguma coisa. E também me vi na esfinge ali também, pensando... Tchau. A Maria Fernanda. O meu parou, eu não sei o que está acontecendo. E a esfinge também pode ser nós, né? Porque as asas pode ser o Lacan, a mulher pode ser a Melanie Klein, que eu gosto muito, mas uma pata pode ser o Freud, outra pata pode ser o Lacan, ou seja, talvez o que a Nelly estava dizendo aí, não sei se ainda o que eu sou, né? Perguntinha filosófica, não sei do que eu sou. Então, Nelita, de repente a resposta é ser esfinge, né? É ser um pouco de cada, né? Isso aí. E vocês percebem que para o mundo, para o campo do imaginário, não tem limite? Sim. A gente pode imaginar, né, várias coisas, fantasiar várias coisas. Faz parte desse mundo interno nosso. Tem aí essa imagem que é enigmática, é um convite, é uma guardiã, é um arquétipo, pode ser qualquer coisa, realmente. Um arquétipo da transformação, porque ela nos provoca, né, a nos conhecer, a nos decifrar nesse sentido. Então é um convite também. Eu vejo muito como esse convite, para a gente mesmo se escutar, faz parte dessa travessia. Tem frases do Jung que eu acho muito legal também. Para quem está olhando para fora, sonha. Para quem olha para dentro de si, desperta. E esse despertar é necessário para parar de sofrer. Ok, gente? Vejam só, né? Nós temos aqui uma imagem que deu para trabalhar um pouco, poderia ser mais explorado, ficar falando mais coisas sobre isso, porque realmente tudo que é possível ser simbolizado nos traz aí grandes conhecimentos, grandes construções. Ok? Damos uma pausa. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Falamos hoje sobre o mito da esfinge, nos trouxe aqui grandes suscitações, grandes reflexões. Isso é muito legal em um grupo de estudo. Obrigado e mais uma vez, até o próximo encontro.